Olá, aqui é Alexandre Figueiredo. Esta é mais uma edição do TV Linhaça. Pedimos que vocês se inscrevam no canal, apertem o sininho, deem um like para ajudar o nosso canal e também contribuam para divulgar o TV Linhaça de alguma forma ou de outra para as demais pessoas. Hoje o tema é a distopia brasileira. É a sensação de que algo pior está por vir e ultimamente, desde 2016 mais ou menos, ocorreram eventualmente tragédias, dramas, violências, etc., que trouxeram para o Brasil um quadro mais sombrio e antes inimaginável, porque o nosso país era famoso pela alegria, pelo verão permanente, pelo clima tropical, pela cordialidade, etc. E de repente vemos episódios como as tragédias misteriosas de Teresa Vasque, de Marielle Franco e recentemente de Gustavo Brilhano, ex-ministro do governo Bolsonaro. E além disso temos também o coronavírus, que aqui no Brasil é um tema ao mesmo tempo imprevisível e previsível, porque tornou-se uma agenda setting, que é o hit parade da notícia, que parece muito banal, mas os efeitos serão imprevisíveis. É algo que se fala por todo canto, o coronavírus, que é na verdade o vírus da doença Covid-19. E aí fala-se tanto desse vírus que o assunto parece banal, como se o coronavírus não fosse um vírus, não fosse um transmissor de doença, mas como se fosse um personagem do Big Brother Brasil. Mas o assunto é sério e lá no exterior já temos casos de países como a China, como a Itália, como o Irã, como tantos outros, que já registram um considerável e preocupante número de mortes e fizeram, por exemplo, a China e a Itália cancelarem, proibirem, aliás, reuniões públicas de grandes multidões. Então, o que significa essa distopia brasileira? Que é uma espécie de prenúncio para uma época melancólica que o Brasil viverá nos próximos tempos. Isso lembra o que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha viveram nos anos 90, depois de toda aquela onda de hedonismo e de alegria pop que figurou nos tempos dos anos 80, apesar dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha serem governados por figuras conservadoras, reacionárias e até genocidas, como Ronald Reagan e Margaret Thatcher, que estavam aliados ali a políticas internacionais de extermínio, principalmente nos países árabes e também na América Central. Apesar disso, a chamada cultura pop nesses países era marcada pela alegria extrema e até exagerada, pelo hedonismo, pelo comercialismo de intérpretes cercado de centenas de dançarinos. Isso fez com que no imaginário popular a década de 80 fosse considerada a década perdida, tomando como referência essa cultura pop que prevaleceu nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, que se alastrou pela Europa. No Brasil, essa década perdida podemos considerar os anos 90, porque foi aí que veio a assimilação tardia de todo aquele hedonismo pop que agora chega ao seu ponto extremo, ao seu canto de cisne. Aqui, esse hedonismo se deu pela brigalização cultural
que foi favorecida quando emissoras de rádio e TV foram, tiveram suas concessões feitas de maneira política pelo então presidente José Sarney e pelo ministro das Comunicações, Antônio Carlos Magalhães. Esses dois oligarcas fizeram isso nos anos 80, mas toda essa politicagem ela teve seus efeitos nos anos 90, já com o Fernando Collor como presidente da República e também mais adiante. Então, isso contribuiu para o desenho de um cenário cultural degradado, baseado na brigalização, na mediocrização artística, na ênfase das subcelebridades, nos músicos canastrões, nos intérpretes sem talento e sem capacidade de dar opiniões consistentes na grande imprensa. Tudo mais, eram estilos que iam do funk, a Xan Music, passando pelo forró eletrônico, pela relembrança dos antigos ídolos cafonas, pelo dito sertanejo e por aí vai. Todos esses ritmos considerados extremamente populares, mas que na verdade eles eram difundidos por uma mídia que, apesar de ser uma mídia de grande popularidade, é uma mídia controlada por oligarcas, muitas vezes por latifundiários, por gente que está envolvida até em assassinato de agricultores, mas que se julgava um pretenso farol da cultura do povo pobre no Brasil. E aí veio, depois dos anos 2000, toda aquela tendência de intelectuais passarem pano em tudo isso, usando toda a retórica do combate ao preconceito, só para forçar a aceitação da brigalização cultural por parte de um público que, de um lado, era de maior poder aquisitivo e, de outro lado, de considerável formação intelectual. Era uma maneira, na verdade, de ampliar os mercados da brigalização cultural para as classes A e B, segundo a lógica do mercado econômico e publicitário. Então isso gerou no Brasil toda uma prevalência da idiotização, da imbecilização cultural, que era blindada por um poderoso lobby de intelectuais, incluindo antropólogos, jornalistas culturais, cineastas de documentários, etc. E isso fez com que também se julgasse as causas identitárias como um pretexto para esse mercado, ao mesmo tempo da idiotização e do hedonismo, bem dentro de um contexto brasileiro, que era muito diferente daquele contexto do pop comercial dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. E aí a brigalização cultural brasileira gerou tardiamente um período de hedonismo, e com os seus cantores cheios de coreógrafos, cheios de dançarinos ao lado, um monte de subcelebridades, um monte de artistas medíocres que se lucravam mais com factóides, mas que não tinham um repertório consistente para mostrar para o público. E aí, tudo isso ele prevalece durante muito tempo, mas já começa a sentir um sinal de desgaste. Toda essa alegria mercadológica, representada pelos nomes da Xan Music, do funk, do sertanejo, do forró eletrônico, do que vier por aí em termos de supostamente popular. Aí agora, com o golpe político de 2016, que na verdade foi feito através da iguinha Pocotó de Troia, montada pelo dono da Furacão 2000, Rômulo Costa, para enganar as esquerdas e deixá-las anestesiadas, permitindo assim que os deputados golpistas votassem o impeachment de Dilma Rousseff.
Aí esse período que se deu a partir de mais ou menos abril de 2016, ele deu início a um clima que o senso comum chama de a onda de ódio, mas que na verdade é uma explosão de neuroses que haviam sido formadas e adormecidas no tempo da ditadura militar. Nota-se que durante mais ou menos a era Geisel, entre 1974 e 1979, formou-se um inconsciente coletivo, um senso comum, no qual valores conservadores eram tidos como pretensamente universais e chegaram mesmo a ter respaldo até em setores das esquerdas, como os tais brinquedos culturais que as esquerdas acolheram como suas, que eram aqueles supostos heróis, como funkeiros, como sertanejos, como jogadores fanfarrões, como médiuns espíritas ali, como que usava peruca, tudo mais, que eles eram pretensos heróis forjados pela mídia penal, como Globo, como SBT, como a Editora Abril e outros meios conservadores. E aí as pessoas, mesmo as esquerdas, acolheram todo esse culturalismo conservador sem saber que eram patrimônios culturais e fenomenológicos da centro-direita. E aí abriu-se o golpe e agora vemos um agravamento de tensões. Por sorte, o dia 15 de março de 2020 não seria o palco de manifestações. Por quê? Por causa do tal coronavírus, que fez com que as autoridades da saúde recomendassem que não houvessem grandes manifestações, grandes reuniões de multidões nesses dias de epidemia. E aí vemos, juntando esse fato, a doença do coronavírus, todas as crises do governo Bolsonaro, todos os legados dramáticos do golpe de 2016 para cá, vemos um surgimento de uma distopia. Eu vi 2 vezes o filme sul-coreano, o filme Parasita, e eu identifiquei nesse filme uma realidade que não é muito diferente da do Brasil. E o filme, ele aparentemente começa com uma comédia, mas ele termina trágico, bastante trágico, e justamente numa festa infantil. E aí eu noto que isso mostra a tragédia que temos, né? Tem uma cena de enchente no Parasita que arrasa até mesmo a casa daquela família pobre. Aí me lembro muito do que ocorreu em Mariana, do que ocorreu em Brumadinho, que são essas tragédias ambientais terríveis, que são um legado desse golpe. O de Mariana ocorreu um pouco antes do golpe de 2016, mas é símbolo desses tempos recentes que vivemos. Então, essa distopia toda vai criar uma época melancólica, como houve nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha dos anos 90, que chegou ao ponto no chamado rock alternativo, ou mesmo no rock mainstream tido como alternativo, de haver uma prevalência de músicas lentas e melancólicas. É só ouvir, por exemplo, o que o R.E.M. fez nos anos 90, muito diferente das faixas vibrantes dos anos 80. Tanto que tem uma canção, Everybody Hurts, que tornou-se até um sucesso, digamos, póstumo em termos de
ter sido mais conhecida depois que o grupo declarou sua extinção. Não, todos os membros estão vivos, estão bem, mas eles simplesmente encerraram as atividades. E aí, aí vemos o R.E.M., vemos grupos como Radiohead, como Oasis, como Cranberries, como o chamado Britpop, que é uma espécie de versão subnutrida dos shoegazers dos anos 90, que estavam gravando músicas lentas, melancólicas, né, como assim, grupos como Travis, como Muse, como tantos e tantos outros. O Coldplay surgiu ali, gravando só músicas lentas. E isso revelava um clima melancólico. É como se esses músicos já sentissem a distopia dos Estados Unidos nas vésperas do atentado ao World Trade Center. É uma distopia muito grande, uma época de tensões, de dramas, de dilemas. E hoje os Estados Unidos e a Grã-Bretanha estão no contexto do coronavírus. Então, o Brasil ele vai se enquadrar então nessa época melancólica, mas não dá para imaginar, por exemplo, que nomes como Ivete Sangalo, Luan Santana, o Wesley Safadão, o funk carioca, façam uma trilha sonora de canções melancólicas, deprimentes, tristes. Não sei como é que vai ser a trilha sonora dessa melancolia que o Brasil vai ter, dessa fase trágica que o Brasil irá viver. O que se sabe é que já se começa a encerrar aquela época de hedonismo alegre, que chegava-se ao ponto até do tal movimento corpo livre, vir com a erotização do corpo feminino, até mesmo de mulheres obesas. E aí esse clima de festa todo tende a terminar, porque agora, com o coronavírus, com os conflitos cada vez mais radicalizados do governo Bolsonaro, que já tem suspeitas de queima de arquivo nas mortes do miliciano Adriano Nogueira e o ex-ministro Gustavo Bebiano. Então isso vai pronunciar uma época triste e deprimente, que ainda vai ser pontuada com o falecimento de celebridades, como ocorreu com 2019, em que até mesmo Gugu Liberato, de uma forma inimaginável, ele faleceu de traumatismo craniano. Então são tempos muito difíceis que o Brasil irá viver e não sabemos como ele se dará, mas o que teremos que fazer é nos segurarmos na cadeira, porque a situação tende a ser cada vez mais sombria. Bom, ficamos por aqui, né? Depois desse vídeo, assim, falando de uma maneira pessimista a respeito do Brasil, mas são as circunstâncias e os fatos que fazem isso, né? Não sou eu, né? Não é vontade minha ou não, ou de vocês, que anuncia esse período difícil, mas as circunstâncias, os fatos e os conflitos que existem no Brasil, conflitos sem controle e bastante intensos. Então, desejamos abraços a todos e até a próxima postagem. Não deixem de dar um like, não deixem de se inscrever no canal e de divulgá-lo para as demais pessoas. Abraços a todos e até mais.